Olá, tudo bem? Aqui é o Levi, membro fundador do Instituto JL. Convido você a assistir o vídeo até o final, pois nós não queremos o seu dinheiro, mas queremos falar da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, o convidado especial, chamado Henrique Assis, é um amigo meu, também luterano. Eu convidei ele para falar do tema Lei e Evangelho, que é um tema que eu sou apaixonado por esse tema. Eu falei assim para ele, mano, faz um vídeo sobre esse tema. Você aceita o desafio? Ele aceitou o desafio. Ele leu o condensado do livro do Walter, Lei e Evangelho, que o Walter é um teólogo luterano americano. O vídeo tá muito bom, tá incrível. Eu recomendo que você assista até o final para aprender essa correta distinção entre lei e evangelho e que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Muito obrigado. A correta distinção entre lei e evangelho é um dos assuntos mais importantes do cristianismo. Entender essa distinção corretamente não influencia somente na sua vida prática, mas também na forma como você vai pregar o evangelho. Neste vídeo, a convite do meu amigo Levi, eu estou aqui para falar um pouco sobre uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Se você não me conhece, eu me chamo Henrique de Assis, sou um cristão luterano recém-filiado à Igreja Evangélica Luterana do Brasil e sou um simples entusiasta em teologia. Para começar, primeiro é importante a gente definir os termos, o que cada um significa. Então, por ordem de fatores, vamos começar pelo que é a lei. O que significa a lei? A lei, muitas vezes, podemos atrelar somente aquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai, quando ele recebeu os 10 mandamentos. Ou pensar nas leis que aparecem no livro de Levítico. A lei é um pouco mais profunda. Ela é aquilo que foi gravado em nosso coração. Essa lei gravada em nosso coração nos diz o que é certo e o que é errado. Não é muito difícil, por exemplo, chegarmos na conclusão de que roubar é errado ou que mentir é errado. Isso é um fruto da lei que foi gravada em nosso coração. Mas essa lei que foi gravada em nosso coração sofreu com a corrupção do pecado. Por isso que Deus nos entregou os mandamentos, as leis em sua palavra, para nos guiar à salvação. O propósito inicial era nos conduzir à salvação, já que a lei nos diz o que fazer e o que não fazer. Mas pela lei nos dizer o que podemos e o que não podemos fazer, nasce um pequeno problema. O fator de que nós, como seres humanos, estamos corrompidos. Então, mesmo que nós tentássemos completar toda a lei, ainda assim quebraríamos um ou outro mandamento, tornando assim impossível que qualquer ser humano consiga completar a lei. Que se tivéssemos 100 mandamentos e seguimos apenas 99, mas falhamos em um único, isso já basta para sermos condenados. O resultado que a lei nos traz é bem claro. A impossibilidade da salvação nos causa medo, sensação de injustiça e, principalmente, o que chamamos de contrição ou arrependimento. É engraçado como parece injusto que completar 99% dos mandamentos não nos garante a salvação. O que poderia nos garantir a salvação é se conseguirmos completar a lei em 100%. Mas como vemos, isso é impossível. Mas então, como é que podemos alcançar a salvação? A resposta está na definição do segundo termo, o evangelho, ou a boa nova da salvação. Ambos trazem a salvação como foco, mas de forma diferente. Enquanto a lei nos exige obedecer 100% dela, caso contrário estaríamos debaixo da ira divina. O evangelho faz a contrapartida. Ele nos traz a mensagem da salvação, exigindo que apenas creiamos nele. Mas o que significa este crer no evangelho? É importante entendermos que o evangelho ele também é o testemunho da vida de Cristo. Cristo esse que veio para completar a lei. Ele não veio para abolir ou para quebrar, mas sim completar. Cristo completando a lei, ele se torna a propiciação dos nossos pecados. E ao ser entregue à morte de cruz, traz a redenção a todos nós. E é aí que está o ponto deste crer. Todo o evangelho aponta para a crença e a fé em Jesus Cristo, crendo e confiando que a salvação é só por intermédio dele, pois temos que crer que Cristo veio pagar por os nossos pecados e nos livrar do jugo da lei, para que assim, por meio dele, nós não sejamos escravos do pecado e nem estivéssemos debaixo da ira divina. A diferença entre lei e evangelho parece muito discrepante, mas então como é que esses dois podem se relacionar? Como é que a lei me exigindo perfeição consegue se relacionar com o evangelho que me traz salvação somente pela fé? Acontece que a diferença está no propósito. Para qual propósito a lei existe e para qual propósito a boa nova do evangelho existe. A lei executa um papel primordial. Sem ela, nós não podemos chegar à revelação do pecado, entender que nós somos pecadores e que o pecado nos causa morte. E é por isso que em Romanos 7, a partir do verso 10, nós podemos ler o seguinte: descobrir que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Mas, para que o pecado se mostrasse como um pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. O que Paulo diz aqui não é que a lei ela é ruim, não é que a lei de repente produziu o pecado em nós. Não, ela apenas revelou o pecado que é em nós. Este pecado que já produzia morte em mim, agora eu posso ver a morte que foi produzida. Eu posso me encontrar e perceber
que eu estava em pecado e principalmente eu estava transgredindo a sua lei e me tornando inimigo de Deus. Então a lei em nós exerce este papel de revelar o nosso pecado, de nos mostrar a nossa condição, fazendo assim com que a gente chegue ao estado de pensar: e agora, como eu posso me salvar? Como é que eu posso reparar o meu erro e me consertar com Deus? A lei causa isso em nós, causa este arrependimento, este desejo de então se consertar com Deus e buscar uma forma de ser salvo. E aí que entra o evangelho, entra a boa nova do evangelho que nos traz a salvação, nos traz a redenção. Em Romanos 6:23 podemos encontrar o seguinte versículo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este versículo mostra o que é o evangelho. O evangelho é este dom divino, o dom da vida eterna que foi dado por Deus por meio de Jesus Cristo. Como eu falei anteriormente, Jesus veio para pagar pelos nossos pecados, completar a lei e se tornar o sacrifício perfeito, a propiciação dos nossos pecados. Cristo era o único que poderia completar a lei, Cristo era o único que poderia de fato ser perfeito diante a Deus. Por isso a boa nova é baseada em crer nesse Cristo, que entrega a promessa de que todo aquele que crer nele, este está salvo, este tem a vida eterna. Dito isso, podemos compreender o propósito de cada. A lei veio para revelar o nosso pecado e nos trazer morte, fazer perceber que sozinho não podemos alcançar a Deus e que não podemos alcançar a salvação. E o evangelho traz a boa nova de falar que, olha, você está morto, mas eu trouxe a vida. E assim a salvação pôde chegar até nós. A fé e a graça é um dom que Deus nos entrega de bom grado em misericórdia. Essa é a distinção de lei e evangelho de forma teórica. Mas existe um ponto muito importante que eu preciso trazer aqui. Essa distinção muda conforme a sua tradição. Pertencentes da tradição reformada têm uma visão um pouco diferente da tradição luterana. É o seguinte, essa gravação está sendo feita por cima do vídeo porque eu sinto que não consegui explicar direito as diferenças entre luteranos e reformados. Então aqui vai uma explicação com mais detalhes da diferença entre as tradições. A principal diferença e que causa tudo é a estrutura teológica de cada. A tradição reformada tem o que é chamado de teologia do pacto, como construção teológica. A teologia do pacto basicamente enxerga o Antigo e Novo Testamento na visão de pactos. O primeiro é o pacto das obras, e ele foi instituído antes da queda para Adão, e era exigida a perfeição. E como foi quebrado, a humanidade caiu e recebeu a morte como consequência. E assim Deus passa a instituir o pacto da graça, que é administrado ao longo da Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E no Antigo Testamento eram as promessas, sacrifício, circuncisão, lei, aliança com Noé, Abraão, Moisés e Davi. E no Novo Testamento foi o cumprimento em Cristo, o batismo e ceia como selo e sinais visíveis. Agora, em relação à tradição luterana, a sua construção é em cima da ideia de lei e evangelho, enxergando uma tensão entre ambos. Então sempre é visto a lei como algo que condena e traz a morte, e o evangelho como algo que vivifica e traz a salvação. A tradição luterana evita a construção em cima da ideia de pacto. Ela prefere concentrar nessa distinção e interação que a lei e o evangelho têm por toda a escritura. Essa diferença na construção muda a forma como cada tradição enxerga a relação entre lei e evangelho, e muda também a forma como vão pregar no culto. Na tradição reformada, a pregação vai se concentrar mais no pacto da graça, então o foco vai ser em apontar os versículos para Cristo, enquanto na tradição luterana o foco é na tensão entre lei e evangelho, e apontando para os sacramentos como um meio de graça. Por cima são essas principais diferenças entre as tradições. Quanto mais você mergulha em cada detalhe, poderá ver com mais claridade as diferenças, principalmente onde cada um coloca a sua ênfase. Agora vamos para o próximo tópico. E agora este tópico e último tópico, eu vou concentrar ele em falar na vida prática, porque muitos cristãos têm medo de não terem se arrependido de fato ou viverem um falso arrependimento. Para isso eu quero exaltar o testemunho do carcereiro de Filipos, no clássico episódio em que Paulo e Silas são presos, jogados em cárcere privado. Quando estão adorando o preso, ocorre um terremoto que os liberta, fazendo assim o carcereiro entrar em desespero por pensar que eles haviam escapado. Este episódio é relatado em Atos 16, a partir do versículo 27, e vai até o 32. Neste relato, após o terremoto, o carcereiro acorda e percebe que os portões da cela estão abertos. Nisso ele entra em desespero, pois naquela época, se você fosse um carcereiro e os seus presos fugissem, você receberia a punição. Então naquele momento, para o carcereiro a morte era certa. O mesmo desembanha sua espada e está preparado para tirar a própria vida. Até que então Paulo grita para que ele não faça aquilo e diz que todos estavam ali. O carcereiro imediatamente pega uma luz, então ele vai correndo trêmulo e se prostra diante de Paulo. E logo em seguida ele leva Paulo e Silas para fora e pergunta: como faço para ser salvo? Paulo e Silas então respondem: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. A situação dele ter visto as células abertas, ele ter entrado em desespero, percebido que a morte para ele é certa, o levou a perguntar a Paulo e Silas: como posso então ser salvo? A lei exerce essa função de nos deixar nesse desespero, e quando a morte parece o único resultado, é então que o evangelho entra. O carcereiro tem então o desejo de querer saber como é salvo. Você quer saber um verdadeiro arrependimento? Se você teve um verdadeiro arrependimento, este arrependimento te levou
a fé? Este arrependimento te levou a fazer esta mesma pergunta? Como posso então ser salvo? E teve como resposta o Evangelho. Quando a lei exerce o papel de nos apontar o pecado e nos arrependemos, e este arrependimento nos leva ao Evangelho, podemos ter certeza que este arrependimento de fato foi genuíno. Nós não podemos medir o nível do arrependimento de cada um. Quando percebemos que o arrependimento é isso, o arrependimento nos leva ao Evangelho, nós podemos separar o que é um arrependimento de crença popular, que diz que para de fato nos arrependermos, precisamos chorar ou entrar em fortes emoções. O arrependimento nos leva a desistir da nossa salvação por meio de nossos próprios esforços e nos leva à salvação, que é crer somente em Cristo. Todos os arrependimentos que levaram ao batismo, que levaram à salvação escrito na Bíblia, seguem este mesmo padrão. A pessoa então é confrontada com a lei, procura como ele pode ser salvo e é entregada a resposta: creia no Senhor Jesus. Um verdadeiro arrependimento nos guia a confiar no Evangelho, que nos salva sem jamais merecermos, e que nos salva somente pela fé nele. A distinção entre lei e Evangelho é um dos assuntos mais interessantes que eu já estudei. Eu nunca pensei que eu poderia me apaixonar tão profundamente por uma doutrina como foi nessa semana. Eu agradeço muito ao meu amigo Levi, que me propôs este desafio de mergulhar mais profundamente em uma doutrina que até então eu só tinha por cima. E entender essa distinção não é somente uma teoria, não é somente um pensamento ou uma racionalização dele, mas é viver ele. Eu espero que com esse vídeo você possa ter compreendido mais sobre a distinção entre lei e evangelho e que possa ter sido edificante. Eu agradeço ao Instituto JL por ter cedido espaço para eu poder estar comentando sobre isso. Que Deus abençoe a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Que a graça de Deus esteja com todos nós e que possamos a cada dia estar vivendo um evangelho mais puro. Oi pessoal, aqui é o Levi de novo. Eu conversei com o Henrique perguntando se ele queria fazer parte do Instituto JL. Convidei ele a fazer parte e ele aceitou. Então seja muito bem-vindo, Henrique. Você é o novo membro do Instituto JL e que Deus abençoe a nossa caminhada.